Um total descaso com a segurança. Centenas de visitantes feridos e nada menos que 6 mortes. Tudo isso você encontra em Action Park. Os anúncios não mentem. A diversão oferecida nos primeiros anos de parque era praticamente imbatível em termos de extremismo e risco. Então, será esse o parque temático mais mortal da história? Bom, continue assistindo para descobrir, mas eu já vou avisando, como sempre, esse vídeo tem imagens sensíveis. Um funcionário do Action Park colocou o capacete, pegou seu bastão inflável e foi em direção à arena, que parecia uma enorme cama elástica. Era uma das atrações malucas do parque, chamada Desafio do Gladiador, onde os participantes tinham que lutar. Era assim que o Action Park atraía visitantes. Você não ficava apenas sentado num carrinho ou girando sem sentido num carrossel. Você tinha que agir. Visitantes e funcionários do parque se enfrentavam em combates de mentira que, muitas vezes, acabavam se transformando em brigas de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. O gladiador se mostrou mais ágil que seu adversário, o acertando algumas vezes com um bastão inflável. O visitante levou aquilo para o lado pessoal e decidiu se vingar do funcionário do parque que só estava fazendo o seu trabalho. Sim, lutar contra clientes não é exatamente uma função comum passada pela gerência, mas o espírito de competição e adrenalina sempre tomava conta das duas partes. Alguns minutos depois, o visitante ofendido voltou com um grupo de amigos em busca de vingança. Dessa vez, nada de bastões de espuma, foi uma verdadeira briga corporal generalizada. Dezenas de pessoas acabaram no meio de um caos impossível de conter sem intervenção da polícia, que, por sinal, já estava no local porque outro conflito estava rolando em outra parte do parque. Um grupo de socorristas brigava com fisiculturistas que haviam empurrado seus colegas guarda-vidas dentro de uma piscina. E aí, você curtiu esse tipo de diversão? Pois é. E esse era apenas um dia comum nessa instituição insana. O parque era apenas uma estação de esqui chamada Vernon Valley. Mas um dia o dono do lugar, o Eugene Mulvihill, teve uma ideia genial para monetizar o espaço durante a temporada quente. Ele decidiu construir um parque de diversões no terreno. Só que Eugene achava que os parques comuns eram muito entediantes. As atrações geralmente se resumem a ser preso em algum lugar, algum dispositivo levado de um lado para o outro ou girando sem parar. Ele queria algo mais americano, cheio de liberdade e atitude. Por isso, nos seus anúncios, Eugene destacava o grande diferencial do parque, que seria que os visitantes teriam o controle de tudo, regular a velocidade dos brinquedos, escolher os trajetos e até dar uma surra nos funcionários. E essa abordagem agressiva funcionou perfeitamente com adolescentes. O repórter Evan Schulman chegou a dizer certa vez: se você está se perguntando como alguém pode ser tão estúpido a ponto de ir a um parque com atrações assim, junte um garoto de 16 anos com álcool e você vai se surpreender com quão estúpidos eles podem ser. E depois de ouvir isso, você provavelmente está curioso. E como eram essas atrações que causaram tanta repercussão pública? Bom, o parque era dividido em 3 seções: Motor World, Alpine Center e Water World. Vamos começar com o Motor World. Ele era famoso pela atração chamada Tanques de Batalha. Os participantes se dividiam em equipes e atiravam bolas de tênis uns nos outros usando canhões. E pagando uma taxa extra, os espectadores também podiam comprar bolas para atirar nos participantes da arquibancada. Mas a atividade favorita de todos era jogar bolas de tênis nos funcionários que tinham que recolhê-las. Além disso, os próprios funcionários encontraram outro uso para as bolas. De alguma forma descobriram um jeito de colocá-las nos reguladores de velocidade dos carrinhos. Isso permitia que os veículos atingissem até 80 km, ao invés dos 30 km normais. Os funcionários até dirigiam esses Lola Cars na rodovia 94, de verdade, depois do expediente. Ou seja, não dá para dizer que os operadores das atrações do Action Park eram infelizes no trabalho, muito pelo contrário. Assim como os visitantes, eles eram apenas adolescentes e jovens em busca de adrenalina. Por exemplo, Rio Ferdinand afirma que trabalhar no parque era a opção perfeita para sua idade. E Tracy McLaughlin também guarda boas lembranças do tempo em que trabalhou lá. E ainda compartilha essas memórias em várias redes sociais. No entanto, o Action Park não deu a todos os visitantes uma infância divertida e cheia de emoção. Para alguns, ele a encurtou de forma trágica. 8 de julho de 1980. George Lawson Jr. estava sentado num pequeno trenó, puxou a alavanca de controle e iniciou sua descida por um escorregador no Alpine Center. Era um percurso de 820 metros que lembrava uma longa cobra de concreto, descendo até a base da colina. A princípio, a descida de George foi tranquila, mas a velocidade começou a aumentar, e em certo ponto o trenó saiu da trilha. George não teve tempo de reagir e caiu em cima de um monte de pedras, batendo a cabeça. O impacto foi tão forte que ele entrou em coma imediatamente.
e morreu uma semana depois. O escorregador Alpine do Action Park já era infame mesmo antes desse incidente. Os trenós quebravam com frequência e a velocidade podia ser regulada pelo próprio usuário, mas só tinha duas opções: ou extremamente lento, ou tão rápido que um dos funcionários apelidou de modo morte certa. Os trilhos feitos de concreto, fibra de vidro e amianto causavam ferimentos graves, mesmo em quedas pequenas. Principalmente porque as pessoas usavam shorts e roupas leves de verão, sem nenhuma proteção para o corpo. Mesmo assim, Eugene Mulvihill, o dono do parque, não exigia nenhum tipo de roupa especial para usar os brinquedos. Por exemplo, no Surf Hill, as pessoas deslizavam pela rampa inclinada, usando tapetes e acabavam caindo na água. E às vezes, os trajes de banho simplesmente saíam do corpo. Quer saber como o Eugene resolveu esse problema? Ele construiu arquibancadas para que os visitantes pudessem apreciar essa cena divertida. Os visitantes experimentavam diferentes atrações e entravam nelas sem trocar de roupa, ainda de sunga ou biquíni, até mesmo no escorregador Alpine. Por isso, muitos sofriam escoriações sérias na pele. Somente quando George morreu surgiu a pergunta: isso é realmente seguro? E quem é o culpado pela morte dele? Para escapar da responsabilidade, os representantes do parque afirmaram que George era um funcionário que estava aproveitando o brinquedo durante o horário de lazer. Essa alegação se baseava no fato de que George realmente já havia trabalhado no parque antes, embora no momento do acidente, talvez, já não estivesse mais empregado ali. No documentário chamado Class Action Park, a mãe e o irmão de George dizem que o parque usou esse argumento para evitar informar os inspetores do estado sobre a morte. Se profissionais tivessem examinado o local, poderiam ter notado problemas que já eram necessários resolver anteriormente, como pedras espalhadas pela pista. No fim, a família recebeu uma indenização de $100 mil. Mas a vida de George, essa não tem como trazer de volta. O escorregador continuou sendo uma das atrações mais perigosas do parque até ser fechado por longos 16 anos após o acidente. No entanto, essa confusão, assim como tantas outras, foi resolvida por Eugene Mulvihill, por uma companhia de seguros das Ilhas Caimã, que trabalhava com o parque desde a sua criação, cuidando de todos os seus acidentes, e não foram poucos. A área mais mortal do parque era Waterworld, responsável por um número recorde de mortes. 27 de agosto de 1984. Donald DePaz entrou na piscina de ondas chamada Tidal Wave Pool. O tamanho da piscina era impressionante. 30 metros de largura por 76 de comprimento. Ela podia comportar até 1.000 pessoas. Sua principal característica era que, a cada 20 minutos, um mecanismo especial criava enormes ondas de até 1 metro de altura, que derrubava e afundava até os nadadores mais experientes. Embora os salva-vidas estivessem de plantão aí por toda parte, nos fins de semana, eles chegavam a resgatar até 30 pessoas por dia. Tudo porque não era fácil perceber que, mais ao fundo, a piscina ficava muito mais profunda. As pessoas só percebiam que não conseguiam subir à superfície quando já estavam com a cabeça submersa. E Donald foi um desses visitantes. No começo, ele estava se divertindo na atração, mas logo percebeu que estava ficando sem forças. As ondas continuavam vindo, o arrastando cada vez mais para longe da segurança. Ele tentou com todas as forças se manter à tona, mas as ondas o derrubavam repetidamente, até que começou a se afogar e engolir água. Por causa do barulho e do caos ao redor, as pessoas próximas a Donald não perceberam que ele estava lutando desesperadamente por sua vida, e então foi tarde demais. Além disso, a água era turva, e o fundo escuro da piscina dificultava ainda mais o trabalho dos socorristas. Quando conseguiram tirar Donald da água, os médicos não conseguiram salvá-lo. O pior dessa situação é que Donald se tornou a terceira vítima dessa piscina. 2 anos antes dele, o jovem George Lopez, de 15 anos, morreu da mesma forma. E 3 anos depois de Donald, o mesmo destino caiu sobre Gregory Grandchamps, de 18 anos. Por isso a atração ganhou o apelido de Piscina Túmulo. Uma das vítimas foi retirada da água pelo próprio filho do dono, Andrew Mulvihill, que trabalhava para o pai como um dos salva-vidas. Essa experiência horrível fez com que ele passasse a lembrar com pavor do tempo em que trabalhou na área aquática. E o afogamento não era a única forma de morrer no Waterworld. 1º de agosto de 1982. Jeffrey Nathan descia por uma rota aquática chamada Kayak Experience. Ventiladores submersos criavam corredeiras agitadas, imitando as condições mais extremas de rios naturais. De repente, o caiaque inflável de Jeffrey virou. Ele caiu na água e tentou voltar para o bote, mas as correntes fortes o empurravam em direções opostas. Nesse exato momento, um dos ventiladores submersos quebrou, gerando uma faísca elétrica. A corrente elétrica se espalhou pela água e eletrocutou Jeffrey. O choque causou uma parada cardíaca imediata. Outros 2 participantes da atração também ficaram feridos, mas conseguiram ser salvos. Os socorristas tentaram reanimar Jeffrey,
mas ele morreu 40 minutos depois de ser retirado da água. A atração foi fechada, mas apenas a atração. O parque continuou funcionando normalmente. E a próxima tragédia não demorou a acontecer. 1984. Um jovem segurava firmemente a corda na atração Tarzan Swing, se preparando para pular. Nessa atração, os visitantes se balançavam numa corda de 6 metros de comprimento, pendurada em um arco de aço, sobre uma piscina de nascente cristalina, e então mergulhavam na água. Assim como as outras atrações, essa também tinha várias falhas. Às vezes, a corda balançava demais e os visitantes batiam os pés no concreto do outro lado. Mas isso não diminuía nem um pouco a fila da atração. Finalmente, o jovem saltou do penhasco e gritou de adrenalina. Mas essa euforia não durou muito. Ele não esperava que a água fosse tão fria. A temperatura variava entre 10 e 16 graus Celsius, bem mais gelada do que nas outras áreas do parque. Por causa disso, quando o homem mergulhou, o seu corpo passou por um estresse tão intenso que ele teve uma parada cardíaca e morreu. Após a tragédia, o parque decidiu alterar a temperatura das águas nas atrações. Ao todo, aconteceram 6 mortes horríveis no parque, mas poderiam ter sido mais. Um adolescente estava parado perto do topo de um toboágua, recebendo olhares cheios de admiração e medo. Ninguém mais se atrevia a experimentar a nova montanha-russa chamada Cannonball Loop, já que ela era tão perigosa que até os maiores destemidos recusavam correr tal risco. A estrutura da montanha-russa tinha 6 metros de altura e seu looping era inclinado no ângulo de 45 graus. Nem todo mundo podia entrar nela. Um peso muito alto poderia fazer a pessoa ficar presa no looping, e um peso muito baixo não gerava velocidade suficiente. E se o visitante estivesse usando roupas com zíper, o zíper poderia enroscar em algo e causar ferimentos. O adolescente tentava esconder o medo, já que havia boatos de que os manequins usados para testar a atração saíam do looping, sem os membros. Tudo porque no final o percurso tinha um looping vertical e colocava uma pressão imensa sobre o corpo do visitante. Dizem que esse looping quebrava as leis da física e que a sensação de passar por ele era parecida com ir para o espaço. O adolescente se deitou de costas, cruzou os braços sobre o peito, juntou os tornozelos e decidiu iniciar a sua descida maluca. Os espectadores prenderam a respiração. Enquanto ele descia em linha reta, tudo estava bem, mas ao iniciar o looping, ele bateu com a parte de trás da cabeça na parede do tubo, quase desmaiando. Mesmo assim, teve muita sorte. Depois de ser lançado para fora do tubo, recuperou o controle rapidamente, se levantou e sorriu para a multidão, que o aplaudia como um herói. Alguém que havia domado a atração mais perigosa de todos os tempos. No entanto, poucas pessoas chegaram a andar no Cannonball Loop. O toboágua vivia entupido de lama e areia, que se acumulavam justamente no looping. Isso causava inúmeros ferimentos nas pessoas. Por isso foi fechado bem rápido. Dizem que se essa atração não tivesse sido desativada, teria multiplicado o número de mortes no Action Park. A essa altura do vídeo eu tenho certeza que você está se perguntando: como o dono de um parque tão perigoso conseguiu manter esse negócio controverso funcionando por tanto tempo? Eugene Mulvihill era um mestre da persuasão. Ele era tão influente que até os investigadores que lidavam com os inúmeros acidentes saíam do parque com a impressão de que tudo estava sob controle. Mas o detalhe principal estava na companhia de seguros das Ilhas Caimã, que ajudava o dono a escapar das consequências dos acidentes. E como se descobriu depois, ela foi criada pelo próprio Mulvihill. Esse truque o ajudou a evitar a responsabilidade, mas no fim, o parque acabou desmoronando. Em 1996, o lugar foi fechado por falência, resultado dos inúmeros processos judiciais. Mas a nossa história não termina aí, não. O parque foi comprado e renomeado como Mountain Creek Water Park. E em 2015, a família Mulvihill recuperou a posse, implementando regras de segurança mais rígidas. Hoje em dia, o parque funciona sem suas atrações perigosas, mas as memórias do passado ainda vivem na cultura pop dos anos 80 e 90. Assim como os Backstreet Boys, os Furbies ou o canal Nickelodeon. Ainda assim como acontece com esses ícones do passado, até as lembranças mais coloridas podem esconder momentos sombrios. O Action Park, tão amado pelos frequentadores da geração X, virou túmulo de 6 visitantes. Mas me fala aí nos comentários, qual atração do antigo Action Park você arriscaria experimentar? Isso se tivesse coragem de visitar aquele que talvez seja o parque de diversões mais mortal da história. E por que talvez? Porque, segundo algumas especulações, existem parques ainda piores. Por exemplo, o Coney Island, inaugurado no começo do século XX. Em 1910, uma única volta na atração chamada Rough Riders matou 4 pessoas. Como ninguém registrava o número de mortes naquela época, só podemos imaginar quantos acidentes ocorreram nesses 121 anos de existência do parque. E no meu próximo vídeo, eu posso revelar aí para você o número aproximado de todos os incidentes nesse parque. Então se inscreve aqui no canal para você não perder, beleza? E como sempre, se cuida aí.
Tchau!